Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula de Química. Hoje eu vou ensinar para vocês como calcular a massa molecular de uma molécula de forma bem simples. Então, se você ainda está com dúvidas sobre esse assunto, hoje você vai aprender de uma vez por todas como fazer esse cálculo. Antes de começar a falar dos cálculos, vamos falar um pouquinho da massa molecular. A massa molecular ela é calculada para moléculas. Lembrando que uma molécula ela é formada quando nós temos dois ou mais átomos ligados. E ela se refere à massa de uma molécula relativa à unidade de massa atômica, que é representado pela letrinha U, que é igual a 1/12 da massa do isótopo de carbono 12. Para calcular a massa molecular, é necessário, então, seguir alguns passos. O primeiro passo é conhecer as massas atômicas dos átomos que estão presentes na molécula. Tá? Então, a massa atômica dos átomos a gente pode encontrar lá na tabela periódica. O segundo passo é multiplicar a massa atômica pelo número de átomos que a gente tem presente na molécula quando necessário. E o terceiro passo é realizar a soma das massas atômicas dos átomos presentes na molécula. Então, vamos ver como calcular a massa atômica. Vamos calcular a massa atômica para a molécula de água. Essa molécula ela é constituída de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Precisamos saber quais são as massas atômicas dos átomos presentes aqui na molécula de água. Então, a massa atômica do hidrogênio é 1U, 1 unidade de massa atômica. E a massa atômica do oxigênio é 16U, 16 unidades de massa atômica. Lembrando que esses dados a gente pode pegar lá na tabela periódica. Tendo então a informação das massas atômicas, agora nós vamos observar quantos átomos nós temos nessa molécula e multiplicar as massas atômicas pela quantidade de átomos. Então, na molécula de água, nós temos o hidrogênio, certo? E nós temos 2 átomos de hidrogênio. Então, nós vamos multiplicar 2 vezes a massa atômica, que é 1 unidade de massa atômica. 2 vezes 1 é 2. Agora, nós vamos para o oxigênio. O oxigênio, nós só temos um átomo de oxigênio na molécula de água. E multiplicamos 1 pela massa atômica do oxigênio, que é 16. 1 vezes 16 também vai ser 16. E após multiplicar as massas atômicas pela quantidade de átomos, nós vamos realizar a soma desses dois resultados. Então, 2 mais 16 é igual a 18. Então, a massa molecular da água é igual a 18U, 18 unidades de massa atômica. Vamos fazer agora o cálculo da massa molecular da molécula de CO2, dióxido de carbono. Primeiro passo, então, é conhecer as massas atômicas dos átomos presentes aqui nessa molécula. A massa atômica do átomo de carbono é 12 unidades de massa atômica, e a massa atômica do átomo de oxigênio é 16 unidades de massa atômica. Agora, nós vamos multiplicar a quantidade de átomos pelas massas atômicas. Então, aqui nessa molécula, nós temos o carbono. O carbono, nós temos apenas um átomo. Então, multiplicamos 1 vezes 12, que é a massa atômica do carbono, dando o resultado de 12. O oxigênio, nós temos 2 oxigênios presentes nessa molécula. Multiplicamos 2 vezes a massa atômica do oxigênio, que é 16. 2 vezes 16, 32. Após multiplicar os átomos, vamos fazer a soma. 12 mais 32, 44. A massa molecular da molécula de dióxido de carbono é 44U, 44 unidades de massa atômica. Vamos ver algumas moléculas um pouquinho mais complexas. Aqui nós temos, então, a molécula de ácido sulfúrico, H2SO4. As massas atômicas dos átomos presentes nessa molécula são, para o hidrogênio, 1U, para o enxofre, 32U e para o oxigênio, 16U. Agora, nós vamos multiplicar a quantidade de átomos pela massa atômica. O hidrogênio,
nós temos 2 átomos de hidrogênio, 2 vezes 1, que é a sua massa atômica. 2 vezes 1 são 2. Vamos para o enxofre. Aqui nós só temos um átomo de enxofre presente nessa molécula. Então, vamos fazer a multiplicação de 1 vezes 32, que é a massa atômica do enxofre, tendo o resultado de 32. E o oxigênio, temos 4 átomos de oxigênio nessa molécula. Então, vamos fazer a multiplicação. 4 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio, é igual a 64. Agora, nós vamos fazer a soma desses resultados. Então, 2 mais 32 mais 64 é igual a 98. A massa molecular da molécula de ácido sulfúrico é 98 U, 98 unidades de massa atômica. Vamos calcular a massa molecular da molécula de sulfato de alumínio. As massas atômicas dos átomos presentes nessa molécula são 27 para o alumínio, 32 para o enxofre e 16 para o oxigênio. Vamos começar pelo átomo de alumínio. Nós temos 2 átomos de alumínio presentes nessa molécula, portanto, vamos fazer a multiplicação 2 vezes 27, que é a massa atômica do átomo de alumínio, que vai ser igual a 54. Agora, vamos passar para o átomo de enxofre. Lembrando que nós temos aqui o átomo de enxofre dentro do parênteses, portanto, temos que multiplicar esse átomo pelo número que está fora do parênteses. Temos aqui dentro do parênteses um átomo de enxofre, 1 vezes 3, então nós temos o total de 3 átomos de enxofre. Fazemos a multiplicação pela massa atômica, que é 32. 3 vezes 32, o resultado vai ser 96. Agora, vamos para o átomo de oxigênio. Dentro do parênteses, nós temos 4 átomos de oxigênio, mas também é necessário multiplicar os 4 átomos por 3. 4 vezes 3 são 12 átomos de oxigênio no total. Multiplicamos o 12 pela massa atômica do oxigênio, que é 16, e teremos o resultado de 192. Após a multiplicação dos átomos pela massa atômica, vamos fazer a soma dos resultados. 54 mais 96 mais 192. Dessa forma, a massa molecular da molécula de sulfato de alumínio vai ser igual a 342 U, 342 unidades de massa atômica. Bom, então é dessa forma que a gente faz o cálculo da massa molecular das moléculas. Espero que vocês tenham entendido. Se você entendeu, gostou, deixe um comentário, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula.